machão paca, valentão, o heróico Messias Bolsonaro. Se escondeu por 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília. Entre 12 e 14 de fevereiro último, revela o jornal New York Times. Isso depois de ter sido alvo em operação da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro. Nas inevitáveis e futuras ações da PF no caso Marielle, é recomendável vigiar entradas de embaixadas, especialmente a de países governados pela extrema-direita ou ultradireita. Além da Hungria do primeiro-ministro Viktor Orbán, a Polônia, a Itália e, se Donald Trump vencer, também a dos Estados Unidos. Inicialmente, há hipóteses para as noitadas na Embaixada da Hungria. Uma delas, expert em pão com leite condensado, o mito seria também um adorador do goulash, o prato principal da culinária húngara. Outra hipótese. De olhos postos nos ventos e eventos, o Messias estaria planejando como escafeder-se antes da cadeia. Nada mais apropriado do que buscar refúgio com Viktor Orbán, que além de primeiro-ministro da Hungria, é liderança na extrema-direita mundial. Ou ainda, tudo isso seria apenas mais um capítulo na já longa encenação de Bolsonaro e militares e Bolsonaro, com o ex-presidente agora trilhando o caminho do martírio, já como vítima. Embora seja, na real, sabe quem quer saber, a exata representação de um fascista, de um proto-fascista. Espalhada a notícia do New York Times, em nota, os advogados de Bolsonaro explicaram. O mito, o Messias, passou 2 noites na embaixada em tertúlia sobre a geopolítica mundial. Portanto, não foi o goulash. Na noite desta segunda-feira, o Messias indagou: é algum crime dormir na embaixada? Não, imagina, é tão comum quanto ir à padaria ou, como diria o professor Bartolomeu do Ronald Golias, ao banheiro. O Messias tem até amanhã para explicar ao ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, o seu rolê goulash. Mas a propósito dos brasões e armas assinalados pela PF no domingo. O general Braga Neto era o interventor federal do Exército no Rio de Janeiro em 2018. Como interventor, teria sido informado que o delegado Rivaldo Barbosa, então chefe da Homicídios no Rio e indicado para chefiar a Polícia Civil, teria ligações com as milícias. Mesmo assim, Rivaldo foi indicado e tomou posse na véspera dos assassinatos de Marielle e Anderson. Escassos 4 meses depois dos assassinatos, Rivaldo recebeu do Exército Brasileiro a Medalha do Pacificador. Domingo agora foram presos como mandantes dos crimes, além de Rivaldo, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Chiquinho é deputado federal. Foi expulso do União Brasil, aquele convento, no mesmo domingo da prisão. Domingos é conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ambos citados como suspeitos desde os primórdios das investigações, que, embaralhadas por Rivaldo, entre outros, atrapalharam a descoberta dos assassinos e mandantes. O assassino principal, Rony Lessa, autor dos 13 tiros com a submetralhadora HK-MP5. Rony Lessa teve como cúmplices Elcio Queiroz e o bombeiro Maxwell, o Suel. Vastos, difusos interesses embaralharam as investigações. Maio de 2020, Moro já era então ex-ministro da Justiça. Foi depor sobre motivos para sua queda da Justiça. E essa sua queda da Justiça pode ser dito e ouvido de forma ampla, variada. Moro relatou: estava em Washington. Devia, como habitual, estar visitando o FBI, CIA, etc. E em Washington recebeu pelo Zap uma mensagem. Bolsonaro dizendo e cobrando: Moro, você tem 27 superintendências da Polícia Federal. Eu quero só uma, a do Rio de Janeiro. Para que mais claro do que isso?
Mas voltando a Braga Neto ter nomeado como chefe da polícia, um dos mandantes, como agora sabemos, o delegado Rivaldo. No domingo, o ex-tanta coisa de Bolsonaro, o general Braga Neto, que indicou Richard Nunes como seu secretário de Segurança Pública no Rio, também se valeu de advogados para passar adiante a batata fervendo, assando. Buscou se esquivar da indicação de Rivaldo. Disse via advogados: a Polícia Civil era subordinada à Secretaria de Segurança Pública, donde assim entregou o general Richard Fernandes Nunes, o secretário de Segurança Pública por ele, Braga Neto, nomeado. Richard, hoje no alto comando do Exército. No início de abril agora, o general Richard Nunes deve assumir a chefia do Estado-Maior do Exército. Nesta segunda, o general Richard disse sobre o mandante Rivaldo. Aspas, eu posso ter sido ludibriado como a sociedade inteira, né? A sociedade inteira foi ludibriada, afirmou o general. Portanto, cara amiga, caro amigo, esqueça a cadeia de comando e responsabilidades dos militares. Você também foi responsável pela indicação de um aliado das milícias para chefiar a Polícia Civil Carioca. O general Richard disse estar perplexo e mais. Aspas. Como é que pode um negócio assim? É impressionante. É um negócio de deixar de queixo caído. Queixo caído já seria bastante, mas veio ainda mais. Afirmou o general, ora a caminho do topo do Estado-Maior. Naquela época não havia nada que sinalizasse uma coisa dessas. Uma coisa estapafúrdia. Claro. Quem diria que bandas podres das polícias e da política do Rio são podres? Por que pensariam numa simples consulta a arquivos de jornais se na intervenção dispunham de toda aquela inteligência das Forças Armadas? Quem imaginaria uma manchete retumbante do Globo 18 anos antes? A manchete: Luiz Eduardo Soares cai após denunciar a banda podre. Isso 18 anos antes. Dizia o então coordenador de Segurança Pública do Rio em março de 2000. Garotinho, o governador, fez acordo com a banda podre. Eu o avisei por escrito, mas não adiantou. Desde então, o Rio de Janeiro teve 5 governadores presos e 1 afastado. Em 2018, 4 já tinham sido presos, mas durante a intervenção, toda aquela inteligência militar não viu nexo, não sacou. Ou a intervenção pré-eleição presidencial e aquilo tudo não seriam exatamente mais uma etapa de uma operação de inteligência. O general Richard Nunes, hoje rumo ao topo, em novembro de 2022, chefiava o Comando Militar do Nordeste. Sob seu comando estava o general André Luiz Alão, que, falando sobre manifestantes pró-golpe que protestavam diante do quartel, disse publicamente às suas tropas: eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da 10ª Região Militar seja protegido, ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. Pergunta: o general Alão foi punido pelo seu então superior Richard Nunes? Se foi punido, ao menos a título de exemplo, a tropa soube? Ou houve punição e ela permaneceu secreta? O general Richard Nunes afirmou nesta segunda-feira: nunca investiguei caso nenhum na minha vida, nunca fui policial. A afirmação, digamos, não corresponde à verdade. Oficiais do Exército conduzem inquéritos policiais militares, sindicâncias, comissões de investigações sobre inúmeros temas, inúmeros assuntos. E na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, há disciplinas sobre investigações. E disso sabe o general Richard Nunes, que agora, enquanto caminha para comandar o Estado-Maior,
está chefiando exatamente o Departamento de Educação e Cultura do Exército. Antes de descermos para postos menores, embora chato, é necessário recordar. Até a Val do Açaí já sabia do Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro. Se ainda desconheciam o que era o Queiroz, como os generais Braga Neto e Richard Nunes não souberam quem era esse personagem à época da intervenção. Jair, o Messias, empregou Natália, a filha de Fabrício Queiroz, até o fim de 2018. Caso Rachadinhas, crime, peculato. O próprio Queiroz e a mulher Márcia trabalharam com Flávio Bolsonaro, o 01. Idem, peculato, rachadinhas. E Queiroz, então, ainda sem ter prescrita a acusação por um assassinato. Assim como o acusado por assassinatos era outro empregador na família Bolsonaro, o capitão Adriano da Nóbrega, chefe de pistoleiros no escritório do crime. Organização suspeita por ao menos 19 homicídios. Adriano empregou mãe e filha com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro. E não apenas empregos. Adriano, preso, recebeu uma condecoração, a medalha Tiradentes, entregue em mãos por Flávio Bolsonaro. Isso a 9 de setembro de 2005, no batalhão prisional da Polícia Militar do Rio. E um mês depois, a 27 de outubro de 2005, Bolsonaro defendeu Adriano da Nóbrega em discurso na tribuna da Câmara. 4 dias depois de Adriano ter sido condenado por homicídio. Se não sabiam antes da intervenção, mesmo com toda aquela inteligência das Forças Armadas e mais das polícias civil e federal, os generais Braga Neto, Richard Nunes e seus altocomandos seguiram sem saber de Adrianos e Queiroz durante a intervenção e nos anos seguintes. E quando já era impossível não saber, por que Braga Neto saltou do alto comando do Exército para a Casa Civil de Bolsonaro apenas 2 dias depois do fuzilamento do capitão Adriano, na Bahia, em fevereiro de 2020? Aquilo era parte de uma missão? Dissemos e disseram por anos sobre triangulação investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Flávio Queiroz Adriano em construções irregulares na zona oeste do Rio. Algo que Queiroz candidamente assim definiu numa conversa via WhatsApp. O Ministério Público está com a pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Cometa na zona oeste do Rio de Janeiro. Por coincidência, área de atuação também imobiliária dos irmãos Brazão. Os irmãos agora presos como mandantes da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes. A exposição de todos os liames e relações entre crimes e essa política nos manteria aqui por muitas noites. Seguramente mais do que as 2 noites de Bolsonaro e seu gulag na Embaixada da Hungria. Desde domingo estamos mergulhados nas prisões de outros elos na ascendente corrente de mandantes e ou associados em crimes diretos ou correlatos. Isso numa cidade e estado recheados por crimes, milícias e milicianos. Com um ex-prefeito e 5 ex-governadores já presos e um afastado. Trepidantes, urbes e sociedade, de relações tão escandalosas quanto interligadas. Vamos acelerar. Afinal, tem paredão no BBB, depois de barraco e quase agressão entre Bin Laden e Davi. Expulsão ou não? Um programa metáfora do Brasil e da comunicação sob variados ângulos. A começar pela atuação da mídia, no caso, a Globo, que para faturar atiça ressentimentos e sentimentos. Ódios, empatias, racismo, misoginia, preconceitos, violências e chama significativamente de sincerão o clímax disso, daquilo. Diversão e audiência garantidas em nome de um objetivo:
dinheiro. Ao final, tendo criado e induzido o pacote completo de pão, circo e cobiça, tendo dezenas e dezenas de milhões cativos, aplica a sua justiça particular. Um discurso, obviamente, moralizador, como se fosse um daqueles telejornais, editados a bico de pena, ao modo do dono, a cada escândalo. Aceleremos. Para encerrar, recordemos mais uma volta dessa ciranda. 4 de julho de 1995, Vila Isabel, Rio de Janeiro. Jorge Luiz dos Santos assalta Jair Messias Bolsonaro. Leva sua moto XLX 350 e a pistola Glock calibre 380. Preso 8 meses depois na Bahia, Jorge Luiz é levado para o Rio. Amanhece morto na cadeia, enforcado com a própria camisa. Suicídio com nó de marinheiro, informa a polícia. No Roda Viva, em 2018, o próprio Bolsonaro relatou o episódio e assegurou: não matei ninguém, não fui atrás de ninguém, mas aconteceu. Jorge Luiz era casado com Márcia Frigues. Ela e a mãe, Terezinha Frigues de Lacerda, não aceitaram a versão do suicídio. No velório, diante da imprensa, Márcia desmentiu a versão da polícia. Disse que o marido, Jorge, não serviu na Marinha ou no Exército e que, portanto, não conhecia o tal nó de marinheiro. Como ele fez aquele nó da forca? Perguntou Márcia no velório, acusando. Um mês depois, Márcia e a mãe foram assassinadas, mortas a tiros. Corpos encontrados à margem da rodovia Presidente Dutra. A Juliana Dalpiva e Eleonice Bottari do UOL, o ativista de direitos humanos Vanderlei Cunha, o Delei de Acari, contou. Ele, Delei, recebeu uma informação do, à época, comandante do 9º Batalhão, Coronel Alves. A informação: 2 dias depois do assalto, Bolsonaro recebeu de volta a moto e a pistola Glock, pertences devolvidos por um então cabo da Polícia Militar. Em entrevista a jornalistas Marina Lang e Sofia Cerqueira, da revista Veja, em março de 2022, aquele cabo, o que devolveu os pertences a Bolsonaro em 1995, contou. Em 2009, ele perdeu uma perna num atentado e Bolsonaro o ajudou no tratamento para colocar uma prótese. 2 décadas depois de devolver a Bolsonaro a arma e a moto roubadas pelo finado Jorge Luiz, e 1 década depois da ajuda na prótese, eis que surge ele. O destino. O cabo PM, já reformado, se tornou vizinho de Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. Ambos asseguram, mal se conhecem. O prestativo cabo, depois sargento e vizinho, é o Rony Lessa, o assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes.